E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse dia 25/9. Estamos chegando no final do mês de setembro, um mês que está indo bem para mim, apesar de não ter sendo um mês espetacular, mas está sendo um mês bem dentro das minhas médias. Estou conseguindo sair positivo, estou conseguindo fazer uma grana boa e eu espero que você também. E para a gente encerrar bem esse mês, vou trazer as melhores oportunidades da quinta, os jogos que eu acho que tem uma tendência melhor, para a gente continuar trabalhando sempre seguro, tranquilo e tentando ficar dentro dos nossos métodos, trabalhando sempre bem. Então vamos começar, 1h30 da tarde, Copa da Itália, vamos ter Genoa contra Empoli. Cara, um jogo que eu trago aqui, mas vou dizer, o cara quiser pular já pro de 1,45, ele não vai estar muito errado. Genoa iniciou mal a temporada, não vem bem, mas é um time de primeira divisão, vai jogar dentro de casa. Empoli, um time de segunda divisão que foi de primeira há pouco tempo, mas iniciou muito mal a temporada na segunda. Ambos times não têm muitas coisas positivas para falar. Defesa fraca, o Empoli até consegue fazer seus gols, mas tem tomado muito. Não tem sido uns times muito reativos. Não tem conseguido se destacar em nada. A Genoa, principalmente, um time que a única coisa que se destaca pode-se dizer que é a defesa, porque tomou pouquíssimos gols. Mas ainda assim, um time muito frágil, um time muito fraco. E, cara, só pela Genoa estar na primeira divisão, eu olharia para um Lei Empoli. Mas é um jogo muito difícil, muito complicado. E, cara, cuidado nesse jogo. Próximo jogo, Europa League, vamos trazer aqui, vamos ter o Go Eagles contra o Steaua de Bucareste, cara, um jogo difícil que o mercado tá dando um bom favoritismo pro Go Eagles e, cara, pra mim o Go Eagles já não é aquele Go Eagles da temporada passada. É um time que iniciou a temporada mal, com bastante dificuldade, não fazendo bons jogos, a gente vê aqui a maioria dos jogos deles com bastante dificuldade, venceu os adversários fracos lá na Holanda e os outros adversários um pouquinho médios, porque se a gente for ver aqui que eles pegaram o bom mesmo, o Ajax, eles já empataram, não conseguiram bons resultados. Do outro lado, o Steaua de Bucareste também iniciou muito mal na Romênia, mas eu vejo o time do Steaua de Bucareste como um time um pouco mais experiente com esse tipo de competição. E por isso, eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Eu não consigo ver o Go Eagles dando uma dominância tão forte, sendo tão superior assim o Steaua, como o mercado coloca. Acho que vai ser um jogo bem parelho. E eu acho que se fosse fazer alguma coisa, seria um lay aqui no Eagles para tentar essa correção, caso o Steaua começasse melhor. Próximo jogo, vamos ter Lille contra Bran. Esse jogo eu gosto muito, principalmente porque é a ida dentro da casa do favorito. Então o Lille tende a tentar buscar mais o resultado. O Lille, que começou a temporada de uma maneira boa, é um time que tem aquele aspecto defensivo de se preocupar com a defesa, de não tomar tantos gols, apesar de ter muita dificuldade de marcar. Não é um time tão marcador, tão ofensivo. Fez um início de temporada ok, apesar de ter perdido para o Lens no último jogo de 3-0. E agora vai pegar um Bram, que é um time norueguês, um time médio da Noruega, que vem de bons jogos, vem fazendo uma boa temporada. É um time que é bem over, faz bastante gol, mas também toma bastante. Cara, para mim o time do Lille é muito superior tecnicamente. O meu medo aqui é porque o Bran realmente contra-ataca bem, ataca bem. E por isso, se o Lille se expor, que a França tenha a jogar com essa linha um pouco alta, pode ser que tome contra-ataques e se torne um jogo perigoso. Mas não tem como a gente negar que é um jogo para a gente vir se preparar para esse Lei Bran, para tentar ficar a favor do Lille, porque o Lille realmente é um time melhor. 4 da tarde, vamos ter Torino contra Pisa, também pela Copa da Itália. O Torino que também não iniciou bem a temporada e o Pisa que também não iniciou tão bem. Só que o time do Pisa tem dado muito trabalho, cara. Tem vendido as vitórias muito caras. Fez um ótimo jogo contra a Napoli. Depois teve uma derrota para o Udinese de 1-0, uma derrota para a Roma de 1-0, um empate com a Atalanta. Então fez jogos muito difíceis. A gente vê que o próprio Torino tomou 3 da Atalanta. O Torino conseguiu vencer de 1-0 da Roma, mas não fez uma partida tão boa assim. Empata com a Udinese e perde da Inter. Então eu vejo os times parecidos. E o mercado está dando um grande favoritismo para o Torino aqui. Eu não concordo muito com isso. Acho que vai ser um jogo bem mais parelho. E para quem gosta, eu acho que pode sim ter correções aqui nesse Torino. O que eu gosto nesse jogo, apesar das estatísticas não mostrar, é que eu acho que o time do Torino tem uma bola aérea forte. E eu não gostei tanto da bola aérea defensiva do Pisa até agora. Então eu acho que dependendo do que a gente vê do jogo, dependendo das escalações, podemos ter esse cenário de Lei Pisa nas bolas aéreas, nos confrontos aéreos. O Torino não vem com as melhores estatísticas, mas eu gosto ainda da bola aérea deles por tudo que eles têm me mostrado
em campo, ainda tenham anotações positivas. Espero que eles consigam converter isso em gols, consigam continuar mostrando, porque senão daqui a pouco eu vou ter que acabar tirando ele aí dos meus times de bola aérea, apesar que nesse confronto ele se mostrou muito favorável. Próximo jogo vamos ter Aston Villa contra Bolonha, um jogo muito interessante. Cara, o time do Aston Villa que não iniciou bem a temporada, fez um início de Premier League bem mal. O Bolonha fez um início de campeonato italiano médio, não dá para dizer que foi horrível, mas também não foi um início muito bom. Temos dois times aqui que tem um confronto aéreo forte, apesar de não ter feito tantos gols assim, mas tem um confronto aéreo forte. E, cara, pelo fator do Aston Villa estar dentro de casa, o Bolonha tem esse estilo mais defensivo, eu acredito que a gente tem uma chance sim desse Lei Bolonha aqui. Eu acho que a odd está no justo, eu acho que a gente vai precisar do Aston Villa que jogue bem, mas eu acho que o time do Aston é um time mais capaz. E se o Aston fizer esse bom jogo, jogar bem, impor seu ritmo, eu acho que a gente pode ter um padrão. Mas com certeza um jogo bem difícil, cara. Eu digo para vocês, uma semana dura, uma semana difícil, porque terça não teve jogos fáceis, quarta eu não vi os jogos ainda, mas provavelmente também não teve jogos fáceis, porque tudo que eu fiz análise era de jogo difícil. E essa quinta-feira eu venho para vocês aqui com jogos difíceis. E o que é que a gente faz nisso? Análise bem feita, calma na hora de trabalhar, não se afoba e tenta buscar as oportunidades que o mercado der. Se não der oportunidade, não faz. Ferencváros contra Vitória Pilsen, cara, jogo duro. Eu acho que o Ferencváros é um pouco melhor, mas Vitória Pilsen é um time muito chato. Pilsen não tem iniciado bem a temporada, não tem tido uma defesa muito forte, mas o Ferencváros também não. Então, cuidado, jogo over, jogo duro, jogo dificílimo. Rangers contra Genk, outro jogo difícil. Cara, se o Rangers tivesse iniciado a temporada bem, jogando forte, eu acho que era um jogo para ler Genk. Mas o Rangers não mostrou nada disso. O Genk tende a ser um time muito fraco fora de casa, recuar muito. E se o Rangers entrar no espírito deles de jogar, podemos ter um lay aqui, um lay que surpreenderia muito, mas eu digo para vocês, cuidado. Jogo perigoso, dois times que não vêm na melhor fase e por isso a gente tem que ficar atento. Rangers é favorito no confronto aéreo e é um dos únicos pontos que eu trago para esse jogo. Salzburgo contra Porto. Cara, eu acho que esse jogo na volta pode ser muito bom. Na ida eu tenho minhas preocupações, porque apesar de eu achar que o time do Porto é superior ao Salzburgo hoje, que o time do Porto vem jogando um futebol melhor, o time do Porto vem muito bem, iniciou a temporada top, o Salzburgo mal, mas cara, esse tipo de jogo é complicado, porque o Porto sempre vai saber que tem a volta, então eu não vejo o Porto tentando dominar o Salzburgo. Eu acho que vai ser um jogo mais de trocação, que o Porto vai se preocupar muito mais em não tomar os gols do que realmente fazer, do que realmente dominar. E o time do Salzburgo tem um ataque bom. O grande problema deles, geralmente, é a defesa. E eles são um time que atacam bastante e produz pouco. No confronto aéreo, apesar de ambos times mostrar estatísticas muito fortes, para mim o confronto é do Porto. O Salzburgo pode sim fazer gols de bola aérea, é perigoso isso, mas cara, o Porto é bem superior. Então, para mim, é um jogo onde eu vou tentar buscar as bolas aéreas do time do Porto. Próximo jogo, vamos ter Stuttgart contra Celta. O Stuttgart que iniciou uma temporada boa dentro de casa e fraca fora de casa. Vai pegar o time do Celta que perdeu uma partida, empatou 4, não tem iniciado tão bem assim o campeonato. Mas, cara, eu vou te dizer que eu não tenho muita confiança nesse Lei Celta. O time do Celta é um time chato, é um time que muitas vezes você pensa que ele tá ali morto e ele contra-ataca, ele espeta, ele é perigoso. E pelo Stuttgart não ter mostrado superioridade nos seus jogos, ter tido dificuldade nas suas vitórias, eu não tenho tanta confiança nesse lei. Então, eu teria cuidado, mas é um jogo sim para possível lei Celta, mas bastante cuidado aqui. Próximo jogo vamos ter o Utrecht contra Lyon, cara, um jogo que eu acho que tem uma tendência de ser bem aberto. O Utrecht fez boas partidas na temporada, tem conseguido fazer bons jogos. O Lyon também, mas é um time que tem vazado bastante a defesa, que não tem passado confiança, tem tomado bastante gol. Por isso eu não confio tanto aqui no time do Lyon. O time do Lyon não tem estatísticas aéreas tão fortes comparado à do Utrecht, mas no meu estudo, ambos times estão bem parelhos nessa situação. Então, eu não trago um favoritismo aéreo para ninguém aqui. Talvez para o Lyon, mas algo muito singular, que eu acho que vai depender muito mais da questão do jogo e também das escalações que o time trouxer. Para fechar aqui a Europa League, vamos ter Young Boys contra o Panathinaikos, outro jogo que eu acho muito parelho. A única vantagem que eu dou para o Young Boys é pelo fator casa,
mas também tem o fato do Panathinaikos ter começado mal o campeonato. Fez partidas ruins, perdeu jogos, empatou outros contra adversários fracos, depois conseguiu um bom empate aqui contra o Olympiacos, mas não me convenceu ainda. Acho que vai ser um jogo difícil, é um jogo para se ver, tudo para ser um jogo bem aberto, até porque o time do Panathinaikos deve jogar um pouco mais reativo, tem tomado bastante gols, e o time do Young Boys é esse estilo de jogo, que vai tentando acelerar o ritmo do jogo a todo momento. 4h30 da tarde, para mim, um dos melhores jogos aqui pro Lei. Vamos ter o Oviedo contra o Barcelona. Cara, não tem o que falar, o time do Barcelona é muito melhor. É um dos times que mais está dando padrão na Europa. E, cara, 90% dos jogos do Barcelona, eu vou falar isso, é lei no adversário. É esperar o Barça jogar bem, é esperar o Barça dar o padrão, e ele tem correspondido. Quando ele dá o padrão, ele tem feito os gols. E nessa temporada, diferente da outra, quando ele começa a querer tomar os gols, ele também está dando os padrões de saída. Então o Barça tem sido um time extremamente fácil de trabalhar até agora. Tem sido um time muito bom, cara. Tenho que olhar os dados, não sei se foi o time que me deu mais dinheiro, porque as odds são muito baixas. Mas, cara, eu já peguei, eu acho que uns 3 gols do Barcelona nessa temporada. Tem sido um time realmente muito bom de trabalhar. E lógico que ele faz gol sem padrão, mas eu acho que ele também faz muito gol com padrão e também tem dado bastante padrão de saída quando tomou seus gols. Então, tenho gostado disso do Barça. Acho que está sendo um time bem fácil de ler. Com exemplo, esse jogo do Vallecano. Um jogo que eu acho que ele saiu perdendo e foi muito claro que ele não estava bem, que o Vallecano estava melhor em alguns momentos da partida. 7 da noite vamos ter São Paulo contra a LDU. A LDU fez uma ótima partida, venceu de 2-0 e agora o São Paulo tem que buscar. Dentro de casa, com o apoio da torcida, eu acho que o São Paulo tem total capacidade de buscar esses 2-0. Acho que é um jogo totalmente pro Lei LDU, cara. Um jogo muito interessante, muito bom. Gosto bastante desse Lei. Vou estar focado aqui, tentando extrair o máximo. Espero que o São Paulo jogue bem. O São Paulo que tem ido muito bem dentro de casa. Para fechar aqui a noite, vamos ter mais 2 jogos. Vamos ter Estudiantes na Argentina contra o Flamengo. E o mercado tá dando aqui um jogo meio que parelho. Não tá confiando tanto no Flamengo. Cara, o Flamengo tem a vantagem, mas eu vou ser sincero para vocês. Só se o Flamengo for o Flamengo frouxo do segundo tempo. Se vier um Flamengo com a cabeça de, cara, vamos entrar firme, vamos fazer nosso jogo, vamos ganhar a partida, para não se preocupar no final da partida em estar, dependendo de não tomar gol, dependendo do Estudiantes estar em cima, eu acho que é lei Estudiantes. Cara, não tem como falar. A discrepância técnica do Flamengo pro Estudiantes é absurdo. Cara, eu vou te dizer que o Estudiantes no brasileiro não pega top 10. Não pega top 10. Essa é a sinceridade. Porque o Estudiantes não é um time bom. Não é. Ah, ele é um time experiente. É experiente, é raçudo. Mas ele tem que ir pra cima do Flamengo, cara. Então ele tá totalmente na desvantagem técnica, tática. Então, a única maneira que eu vejo dessa odd se valer é o Flamengo falar, cara, estamos com resultado, então vamos segurar o resultado e jogar nos contras. Aí talvez sim o Estudiantes consiga amarrar o jogo. Mas se o Flamengo, não, pessoal, vamos pegar, vamos botar a bola no chão, vamos passar, vamos jogar, cara, o Flamengo é muito melhor. Jogo extremamente difícil pré-live, mas eu acho que no live vai ser muito claro. E por isso eu venho para tentar trabalhar esse Estudiantes. Flamengo é melhor na bola aérea, Flamengo é melhor, mano, é melhor em tudo. Melhor em tudo. O Flamengo não goleou o Estudiantes, a gente pegou esse back aqui, o 2-0, não goleou, deu um 4-5-0 porque não quis. Porque o jogo estava fácil, estava na mão do Flamengo. E eu acho que todo mundo concorda com isso. Para fechar, vamos ter o Alianza Lima contra a Universidade do Chile. Cara, a Universidade do Chile é um time que é muito forte dentro de casa. O Alianza Lima é um time que é perigoso, que está sendo bem chato. Mas eu vejo a Universidade do Chile melhor. Acho que é um jogo mais pro Lei Alianza Lima. Mas eu teria muito cuidado, porque o Alianza Lima é um time que contra-ataca bem, mas que tem uma tendência a ter mais dificuldade fora de casa, principalmente nesse tipo de competição. Então eu venho pro jogo mais puxado por Lei Alianza Lima aqui, mas acho que jogo difícil, jogo duro aqui, esse último. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, tamo junto e até amanhã.